Cristo veio. Yesu ayaki. Não veio para os justos. Ayaki mpona bato malamu te. Ele veio para os pecadores. Ayaki mpona tia na bato na masumu. Oh, Dola na a poche na bênção yo. do Senhor Mapako na é mais Nzambe. do que onde vai o seu pensamento. Ezali koleka bisika tokende makanisi na yo. Oh, diz aquele que está ao lado, Lobana nada moto me kota na yo. faltará. Yoko moke kota E a na minha te. alegria será perfeita. Pese mwana ngai kota libela na libela. Oh, diz aquele que está ao Lobana seu moto lado. kota na yo. Écoutez ce que Dieu veut te dire. La foi naît de cette parole. Quand tu écoutes bien la parole de Dieu, et Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et j'aimerais bien ce matin que ta venue ici ne soit pas vaine. Alléluia. Lorsque nous venons à Dieu, nous ne pouvons pas nous retourner comme nous sommes venus. Alors que ce temps soit précieux pour tout un chacun de nous, un temps studieux pour écouter la bonne parole. Alors sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu. Je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est un homme de Dieu qui vient de l'Angola. C'est un serviteur de Dieu, je le confirme, parce que j'étais avec lui là-bas. En Angola, on a eu des entretiens, des rencontres, tout ça. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui. Il vient nous rendre visite. Il m'a bien reçu chez lui, donc nous aussi, nous allons bien l'accueillir comme il se doit. Alléluia. En passant, déjà, il fait partie de la famille de notre évangéliste Antonio, donc c'est son frère. Alors, avec tout cela, nous allons l'accueillir et puis l'inviter à prendre la parole. Et c'est l'évangéliste qui va l'interpréter. Nous allons les acclamer lorsqu'ils arriveront devant. Acclamons le Seigneur. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Tokobondela nkolo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, que sacrificou seu filho na cruz por causa de nós. oyo apesaki mwana na ye mbeka na ekulusu mpona tia na biso. Santo Espírito, Molimo santo, tu não és convidado no culto de hoje. yo oyo ozali invité kati na kiti ya lelo. Tu não és convidado no culto de hoje. Yo oyo ozali mopaya te na mayangani ya lelo. Mas tu és o dono da reunião de hoje. Yo ozali nkolo ya mayangani ya lelo. Ensina-me a fim que eu possa ensinar o seu povo. Lakisanga po ete ngai pe nalakisa libota na yo. Ajuda-me a fim que eu ajude o seu povo. Sunganga po ete ngai pe nasunga libota na yo. Usa-me a fim que o seu povo possa ser liberto. Salela ngai po ete libota na yo ekangolama. Usa-me a fim que o seu povo possa ser edificado. Salela ngai po ete libota na yo elakisama. Em nome de Jesus. Na kombo na Yesu. A Senhor. Boye na bondeli. Amém. Amen. Eu estou grato da graça que o Senhor me fez hoje. Nazane sengo na ngolu oyo nkolo asalinga lelo. Sou privilegiado. Naza vraiment moto na esengo. Não porque sou melhor do que você, Ezali te po ete na leki bino na. mas porque o nyonso. Senhor me fez uma graça especial de estar aqui. Me po ete nkolo asalinga ngolu moko ya malamu pona sala awa. Então eu sou infinitamente grato a Ele. Boye nazana esengo toko tonda nzambe mingi koleka. E sou ainda mais grato ao nosso pastor Graça, Et puis na toni lisusu nzambe pona molakisi na biso to mobateli bampate na biso. e eu Pasteur responsável, o anjo desta igreja, Ye o azali mobateli bampate ya etonga oyo. que me fez confiança de estar aqui neste púlpito, Asalinga yi confiance razali boso na ema oyo. porque aqui é o sítio onde muita gente transmite a morte ou a vida. Ezali bisika oyo bato ebele bapesaka bomoi to pe kufa. Então, é, Ezali bisika oyo bato ebele bapesaka bomoi to pe kufa. Ezali bisika oyo bato ebele bapesaka bomoi to pe kufa. Ezali bisika oyo bato ebele bapesaka bomoi to pe kufa. Ezali bisika oyo bato ebele bapesaka bomoi to pe kufa. Ezali bisika oyo bato ebele bapesaka bomoi to pe kufa. Então,
É muito perigoso deixar este lugar a alguém. eza vraiment na kobanga mingi makasi to na bakeba mingi kotika esika oyo na moto nyonso. Então eu sou grato a Ele Boye. por esta confiança que me fez. Botondi mingi epai na ye mpo na confiance oyo asali ngai. Assim como todos os outros colaboradores servos. Mpe likolo na bakolaborateur to basali na nzambe nyonso. E a você também, que eu vejo muito lindo, muito linda. Mpe na yo mpe nazomona mwasi mpe mobali boza kitoko E vraiment. isto me faz muito alegre. Yango ezosala nga esengo mingi. E eu sou honrado porque o Senhor te honrou também. Pardon? Eu sou uma pessoa honrada. Nazali honoré. Porque o Senhor fez-me esta graça de estar em frente das pessoas Nzambe honradas. asali ngai ngolu nazala liboso ya bato oyo mpe baza honoré. Que o Senhor subiu na cruz por causa de ti e te deu grande valor. Ete nkolo amataki na ekulusu mpo na tia na yo mpe apesaki yo motuya mingi ya koleka. E hoje o Senhor me faz graça de estar em frente dessas pessoas que o Senhor pagou grande preço. Lelo nzambe asali ngai ngolu kozala liboso ya bato oyo nzambe afutaki motuya mingi mpo na tia na bango. E a minha alegria é mais do que a sua. Esengo na ngai eza mingi koleka ke ya yo. Sabem quanto eu sou alegre. Boyebi te lolenge nini vraiment natondisami na esengo. Eu vim com uma mensagem aqui. Nga na ye na maloba moko to na message Eu moko trouxe esika uma oyo. mensagem de alguém. Na memi message moko mpo na moto Eu moko. trouxe aqui a história de alguém. Na memi awa histoire ya moto moko. E esta pessoa chama-se Jesus. Moto oyo abengisami na kombo ya Yesu. Eu não vim aqui para me apresentar, Na ye awa te mpo na milakisa mas eu ngai. trouxe a mensagem para apresentar alguém. Menga na memi maloba mpo na koyeba kolakisa E eu bino moto sei moko. que esta pessoa é que fez com que você viesse aqui. Nayebi ete moto oyo nde asali mpo yo ya É awa na o esika oyo. motivo da sua presença aqui. Yango ezali mama na likambo na yo kozala na esika Então eu oyo. vou te falar deste homem. Na boye nga na kolobela yo mpo na tia na moto oyo. Eu quero falar de tema muito pertinente, muito importante. Nalingi alobela yo na mama na likambo moko oyo eza na motuya mingi vraiment koleka. A dobra honra. Ezali lokumu honneur ya mibale. Double honneur na français. Double honneur. J'aime ça. Nalinga yango mingi. Rapidamente vamos fazer a leitura. Eu tenho muitos versículos para ler, tenho mesmo muitos, mas eu gostaria que fizéssemos a leitura uma vez e makambo ebele ya kotanga vraiment mais na kosepela tosala matangi mbala moko kaka. Estamos no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, onde centra o meu tema. Toza na livre ya Esaïe 61 verset 7 bisika oyo efandi mateya na ngai ya lelo. Ou seja, onde eu tirei o meu tema. Ou bien bisika oyo ngai nabendi mama na likambo na ngai. Assim, se temos outras versões, podemos rapidamente ler. Boye toza na verset ebele tokotanga vraiment na lombango. Isaías capítulo 61, versículo 7. Esaïe chapitre 61 verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amém. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez, car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Une joie éternelle. Esengo ya libela. Estamos no livro de Isaías, sempre 50. Tozaka na mokanda ya Esaïe, siko tokotanga mo kaponango ya 50 e 6. P6. J'ai lu au nom de Jésus, Esaïe chapitre 50 verset 6. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappent, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arracheraient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui cracheraient sur moi. E vamos rapidamente no livro de Romanos, capítulo Et toke na lombango na mokanda na Romains 5, chapitre 6 chapitre 5 pardon e 6, P verset 6 7. P7.
e 8. na tina 8. Ou então lemos só o 6 e 8. Totana kaka 6 na 8. Romains chapitre 5, totangi 6 et puis totangi 8. Totangi na kombo na Yesu. Amém. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Oui. Verset 8. Mais à ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amém. Amen. Agora vamos voltar no livro de Gênesis. Podemos sentar? Tô Não continuando vamos falando. ler porque eu só vou narrar a história. Tokotanga tena betela biso kali solo na mukana na Genèse. A Bíblia nos diz que Deus formou um homem que é Adão Biblia bi tenzamba saki motomoko na kombo ya Adamu e Eva pe Eva e lhes pôs num jardim que estava situado em Éden. atiaki bango kat na jardin oyo ezalaki na Eden. E este homem era um homem de glória. Moto oyo azalaki moto ya lokumu. Este homem era um homem que andava com a glória do Senhor. Azalaki moto oyo banaki kotambola na nkembo na O Nzambe. Senhor tinha lhe dado o jardim. Nzambe apesaki ye jardin. Mas eu não quero que vejam como um pequeno jardim atrás da casa ou em frente da casa. Nalingi te yomona ngo lokola jardin moko ya mokie liboso ya ndako to na nsima ya Mas eu ndako. quero que você veja um jardim como todo mundo. Nalingi ete omona jardin ngo lokola bato nyonso. O Senhor pegou todo mundo que era jardim e ofereceu ao homem. Eza lokola Nzambe azwaki mokili mobimba mpe apesaki yango epai na moto. E disse ao homem: domina, Alobi na moto konza cultiva. ete salela. E tudo que estava nela estava sob o domínio do homem. E nyonso oyo ezalaki kati na jardin ezalaki likolo na moto azalaki likolo na yango. Sobre os animais. Likolo na banyama. Deus nunca mandou um homem dominar sobre o outro homem. Nzambe Reparem ati e leiam isto bem. tanga yango malamu. Nzambe atinda moto te akonza likolo ya moto mosusu te. Mas disse: domine sobre os animais, sobre os animais do campo, sobre os animais do céu, sobre os que se rastejam na terra. Nzambe alobaki na moto akonza likolo na banyama nyonso mpe na nyonso oyo ezalaki na se na mabele. E o homem dominava sobre isso. Mpe moto abandaki kokonza likolo na nyonso. E segundo eu sempre tenho imaginado, E ngai nakanisaka mingi solonga. que o Adão, quando o leão vinha, E Adamu ntango leon abandaki koya to nkosi. como ele estava revestido da glória de Deus, Lokola ye alatisamaki na nkembo na Nzambe. o leão vinha e não lhe fazia nada. Nkosi abandaki koya mpe abandaki kosala eloko Os te. animais vinham e não lhe faziam Banyama nada. lolenge lolenge abandaki koya mpe Porque abandaki esse kosala homem eloko estava te. revestida da glória. Po ete moto oyo alatisamaki na nkembo na Mas Nzambe. aconteceu um dia desestrado, um dia de desastre, Me esalamaki mokolo moko ya mabe ezalaki kati que ya bango. Satanás veio e tentou este homem Ete moyini satana ayaki komeka moto e oyo. deixou cair a glória deste homem. Akwesaki nkembo ya moto oyo. Oh meu Deus, O Nzambe na ngai. eu vejo um homem que vai receber a sua dobra honra aqui. Nazomona moto moko Eu oyo vejo akozwa uma double pessoa option que vai honneur ye lelo. receber a dobra honra aqui. Nazomona moto moko lelo akozwa Oh, porque double eu estou honneur na ye sentindo a lelo. presença do Po ete Senhor ngai neste nazoyoka lugar. presence na Nzambe Eu nesika oyo. sinto a presença dos anjos aqui. Ngai nazosentir a presence E bamwanze na antes Nzambe awa. deste culto, E eu vou konyamba sentir que lititi alguém oyo. será coroado da glória do Senhor. Nazosentir ke moto moko akolatisama na Oh, meu mokotolo na Deus. Nzambe. O Nzambe na ngai. Estou a sentir que alguém será coroado aqui. Nazosentir ke moto moko Estou a sentir akolatisama que na alguém mokotolo que na estava Nzambe. caído será levantado. Nazomona moto moko Eu te não akweyaki sei se esta akotelema. profecia é de quem. Nayebi ete soki Eu lisako não oyo sei eza nani. Nayebi se te. esta palavra vem para quem. Soki loba oyo ye mpona Mas estou nani. crendo conforme você está Nayebi aqui. ete lolenge oyo eza Estou crendo awa. conforme você entrou aqui. Lolenge oyo okoti Deus te awa. ofereceu o dia de hoje. Nzambe apesi yo mokolo ya Meu lelo. Deus. Nzambe na ngai. Eu creio nisso. Ngai nandimi na ntina E yango. sinto um mover do Espírito aqui. Mpe nazosentir molimo E moko eu ameki peço que esika Deus oyo. abra os olhos de alguém. Ngai nazosola ete Nzambe Pra ver afongola miso ya moto anjos. moko mpo amona Eu bamwanze. oro a Deus Nazobondela Nzambe que torna alguém sensível. ete moto akomisa moto Neste moko momento sensible. seja conectado ao divino. Ete na ntango oyo ozala connecte na bokonzi ya likolo. Oh meu Deus. O Nzambe na ngai. Este homem caiu Moto oyo akwesamaki. e a sua glória, Mpe nkembo na ye. o seu domínio Te bokonzi na ye. caiu. Ekweyaki. O animal que não podia enfrentar o homem. Nyama oyo abandaki kokoka O kopusa mpona animal moto na qual te.
o homem dominava sobre ele. nyama oyo moto banaki kokonza likolo na Este ye. animal começou a dominar sobre o homem. Nyama oyo akomaki Este kokonza animal moto. começou a matar o homem. Nyama oyo akomaki koboma Ah, moto. meu Deus. Nzambe na ngai. Este homem caiu. Moto oyo Este akwesa homem maki. perdeu o seu poder. Moto oyo abungisaki Este homem nguya na ye. perdeu a sua Moto oyo glória. abungisaki nkembo na ye to gloire na ye. Este homem Moto oyo que dominava. oyo abanaki kokonza. Este homem Moto oyo que não faltava nada. oyo abanaki kosangela Que kote. tinha o poder sobre a dor, sobre a morte, sobre a doença. Moto oyo azalaki na nguya likolo ya bapasi, likolo ya maladi, likolo ya kufa. E a doença começou a dominar sobre este homem. Maladi ekomaki kokoma likolo ya As moto oyo. dificuldades começaram a dominar sobre este homem. Bapasi to maladi ekomaki kokonza moto E oyo. Satanás corrompeu este homem. Po ete Satan Porque akorompiaki moto Satanás oyo. recebeu, porque Satanás deixou cair Po ete este Satan homem. akwesaki moto oyo. Porque Satanás mentiu este Po homem. ete Satan akosaki moto oyo. Oh my God. Oh, Nzambe na ngai. Este homem perdeu o que tinha. Moto oyo abungisaki nyonso azalaki A nango. Bíblia diz: Deus tinha dado a possessão da terra aos homens. Bibele elobi ete Nzambe apesaki bokonzi ya mabele epai na bato. O homem perdeu a possessão da terra. Moto abungisaki bozwi ya mabele Mas o oyo. que me alegra não é isto. Me esengo na ngai eza oyo te. O que me alegra não é isto. Oyo ezosepelisa ngai eza yango O que te. me alegra é quando Paulo escreve aos Romanos Oyo ezosepelisa ngai ntango Paulo akomaki na molivre na baromain e diz alobi que este homem, moto oyo Jesus, Yesu que estava na sua glória, oyo azalaki na nkembo na ye, estava na glória do Pai, oyo azalaki na nkembo na tata, mas o Pai permitiu me papa que apesaki ele lingisa viesse cá na terra ye aya awa na mabele para que morresse por causa de ti. akufa mpo na ntina na yo, Morresse por causa de ti. akufa mpo na ntina na yo Por quê? mpo ete Porque você tinha perdido uma glória qualquer. mpo yo obungisaki Você tinha nkembo moko perdido uma songolo, posição qualquer. yo obungisaki Você tinha position perdido moko songolo, uma autoridade qualquer. yo obungisaki Você lotomo moko tinha songolo, perdido um poder qualquer. yo obungisaki nguya moko songolo, E você tornou-se ímpio. yo okomaki moto na masumu. E a vinda deste homem Koya na moto oyo quis te restituir ye esta coisa. ayaki kobongisa eloko oyo, Mas isto foi mais para os judeus. me yango ezalaki mpo na ntina bayuda Porque Jesus, quando vem, mpo ete yesu a ntango Bíblia diz: ayaki veio para os seus, biblia ebi ete ayaki mpo na baoyo que aye eram judeus. oyo ezalaki bayuda. E nós não fazíamos parte porque nós não tínhamos Deus. Biso tozalaki na ningisa te parce que tozalaki te, Nós não pertencíamos à linhagem de Deus. biso tozalaki na liye na nzambe te. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Nzambe na abrahamu, nzambe na jacob não era nosso Deus. azalaki nzambe na biso Porque te, nós éramos considerados pagão ou estrangeiro. parce que biso tozalaki bapaya to bapagano, Mas os dele rejeitaram. me baoyo aye babwakaki ye. E Cristo virou os olhos a nós, E yesu atalisi epai na biso que não tínhamos direito, oyo tozalaki na droit te, que não tínhamos tozalaki oportunidade, na opportunité que te, não tínhamos a glória, oyo tozalaki na gloire que te, não tínhamos um Deus. oyo tozalaki na nzambe te. E há um tempo oportuno, conforme a Bíblia diz, Na ntango moko au moment opportun ntango koma bible ezoloba Cristo veio. yesu ayaki, Não veio para os justos, ayaki mpo na bato malamu te, ele veio para os pecadores. ayaki mpo na tia na bato na Eu masumu. vim dizer a um pecador naye aqui: koba na moto na masumu moko não se awa preocupe, komitungisama porque te, Cristo veio. ntango yesu Cristo ayaki não veio para os santos, ayaki mpo na bato malamu te, Cristo não veio para os bons, yesu ayaki mpo na bato mas malamu Cristo te, veio para um pecador, me yesu ayaki mpo na moto aquele na que não masumu tinha kimoko Deus, oyo azalaki na aquele nzambe que não te, tinha aliança. oyo azalaki na alliance te. Cristo veio. Yesu ayaki, A Bíblia diz que Cristo veio para os ímpios. biblia ebi ete yesu ayaki mpo na bato na masumu, Veio para aqueles que não respeitavam o divino. ayaki mpo na bato oyo banai korespecte nzambe te to bokona Aqueles que nzambe te, faziam coisas más. oyo banai kosala bato banai kosala makambo ya mabe, Aqueles que não estavam na linhagem de Abraão, Jacó e Isaac. oyo bazalaki na nzela ya abrahamu ya jacob mpe ya isaki Aqueles que te, não tinham a promessa. bango bazalaki na promese te to na elaka te, Mas me Cristo veio yesu aye e morreu para você. mpe akufi mpo na tia na yo, Morreu para você. akufi mpo na tia na yo. Por isso vim dizer a alguém: Yango naye koyebisa moto moko este encontro de hoje kosangana ya lelo não é como qualquer outro ezali encontro. lokola bosangani nyonso te,
Não é como qualquer outro encontro. ezali lokola bosangani nyonso O te. encontro de hoje é um Bosangani ya lelo encontro kokutani ya lelo milagroso. ezali kokutani ya bikamwa. Porque isto vai te dar acesso Yango ekopesa yo nzela à dobra honra. ya double honneur. E Cristo veio Yesu aye para que você po ete yo fosse coroado. yo ozala ozwa dobra lotomo yo eta double honneur. Alguém pode me dizer amém? Est-ce que moto moko okobisa ngai amen? Alguém pode abanar a mão e Moto moko dizer: okopepa liboko na ye Deus loba. fez o dia de hoje para mim. Nzambe asali mokolo ya lelo mpo na ngai. Diz ao seu Loba. vizinho. Loba na ndeko na pembeni na yo. Diz: Deus fez o dia de hoje para mim. Nzambe asali mokolo ya lelo mpo na ngai. Yes. Si. Mas era terrível Mais ezalaki vraiment pasi. a vinda deste homem. Koya ya moto oyo. Porque onde nós acabamos de ler no nosso primeiro versículo no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, Bisika tutuna kotanga na mokana na Esaïe chapitre 61 verset 7. a Bíblia diz Biblia elobi que não era fácil. ezalaki O PTT. profeta messiânico Mais mosakoli ya Masi ya Mesia ya Masia diz no Isaías 50 que este homem, alobi ete na Esaïe moto oyo 50, Esaïe 50 que este homem veio, ete moto oyo ayaki mas ele deu o seu rosto para que batessem ayaki apesi elongi na ye mpo babeta ye e os seus cabelos que arrancassem, ete mpo bamutu akolongola mandefu na ye o seu rosto que cuspissem. ete elongi mpo bato babwakela ye soyi E não foi aquele cuspe leve, não. ezalaki soyi ya normalité Ele te foi. eyaki bakrasha vraiment moto atia abendi abwaki. O Thompson diz isso melhor. Thomson alobi yango malamu Diz aquele cuspe do fundo. alobi bakrasha oyo eutaka vraiment na se wana Olha que vergonha. tala soni oyo. Oh meu Deus. Oh nzambe na Esta ngai. vergonha era para nós. Soni oyo ezalaki mpo Esta atia na biso. vergonha era para você. Soni oyo ezalaki mpo na Porque yo Cristo não tinha feito nada. po ete kristo asalaki Cristo eloko não moko te tinha pecado. ye asalaki lisumu Viveu te no mundo dos pecadores, mas não pecou. afandaki na mokili ya masumu me asalaki Viveu lisumu te santo até a sua morte. azalaki mosantu Mas ele quis akufiti pegar mosantu o pecado seu. me ye ndo nsima lisumu na yo Mas não foi fácil. ezalaki mpasi Porque a Bíblia pete nos te diz parce que bibele elobi na que o seu biso corpo foi batido. nzoto na ye babetaki O yango seu rosto foi ferido. elongi na ye ebebaki ezokisamaki te nzambe na ngai Este foi o castigo que você teria. oyo ezali mpasi oyo osengaki Este ozala na foi yango onde você podia passar. ezalaki bisika nzela yo Mas ndoleka Cristo me yesu te substituiu. ye aremplace O azwi place na verdadeiro yo substituto de Deus. ete nzambe Razão azwi pela qual eu esika vim profetizar para yango alguém lelo naye nesta kosakola manhã. mpona moto moko Que ya a ntongo sua lelo vida é ete determinada a não ser a mesma. bomoi na yo esalami mpe mpe ezala lolenge moko Chama Holoboshia. A sua vida bomoi na yo é obrigado a não permanecer da mesma forma. eza na lotomo Porque otika há lolenge moko te homem mpo eza na que moto te moko substituiu. oyo azwaki E a Bíblia esika diz: bibilia elobi subiu na cruz amataki na e se kulusu despojou ye ete amipesaki amitikaki as suas grades alongoli balagradi na e ye pôs a ti atia yango likolo na yo para que você po vença. ete yo lelo Por isso a olonga mensagem de oyo hoje: ezali mateya ya eu lelo vim profetizar naye para alguém. kosakola mpona moto A moko sua vida bomoi na yo é obrigatório eza na vencer. lotomo ete A change sua vida bomoi na é yo obrigatório subir. eza na A lotomo sua emata vida bomoi na yo há alguém que te substituiu. eza na moto moko oyo aremplasaki yo Repare uma coisa. bongisa Talvez eloko moko você veja uma coisa. tala eloko moko Às vezes você venha a entender. eza ta mosusu yo kocomprendre Há coisas que nós não podemos ter naturalmente. eza na biloko mosusu oyo tokoki kozwa boye te na kibomoto Há coisas que a nossa inteligência, o nosso esforço, o nosso dinheiro não pode. eza na biloko mosusu makanisi na biso mayele na biso mbongo na biso ekoki kopesa biso yango Eu te falo do sobrenatural. nazolobela surnaturel Sabem por que as pessoas vão aos marabus? boyebi mpo ani bato bakendaka koluka banganga kisi Sabem por que as pessoas vão aos quimbandeiros? boyebi mpo ani bato bakendaka mpena banganga kisi Sabem por que bamandona as pessoas vão estudar ciência? boyebi mpo ani bato batangaka boyebi
ocultas, batiaciência porque oculta, compreenderam, pote bakusosoli, além dos estudos universitários que têm, kolongola matangi oto tanga na kelasi, além da inteligência e sabedoria que eles têm, kolongola mayele tobo yebi o bisu tozana yango, há alguma coisa que ultrapassa o humano. ezana loko moko eza likolo to eleki likolo na moto. E Cristo Kristo Yesu também sabia ye que ayebaki depois da sua queda, na nsima na kokwesama na o ye humano teria barreiras, bato bakozala na barrage o liboso na nosso bango, corpo teria barreiras. nzoto na biso ekozala na barrage Razão liboso pela qual na ntina na yango ele aceitou subir na ye cruz. andimaki komata na ekulusu. A alta ciência, eu chamo isso alta nga ciência. nabengaka yango sianse ya likolo. Jesus aceitou subir na cruz, ye amataki likolo na ekulusu, fazer o sacrifício, asali sacrifice, não só o sacrifício, ezalaki kaka sacrifice te, mas um sacrifício agradável. mais ezalaki sacrifice moko endimisami, Mas este sacrifício que mais Deus sacrifice agradou oyo nzambe asepelaki na yango era para que você, ezali mpo ete yo onde o humano não pode avançar, bisika moto akoki na kopusana e que te, você avance. yo pusana. Oh meu Deus, Oh, alguém Nzambe que nanga. entendeu Est-ce que isso? moto moko akomprendre makambo vou oyo? repetir isso nakobandela muito yango baixo. malamu mpenza. Existem coisas que a inteligência não pode te dar. eza na makambo mosusu oyo boyebi ekoki kopesa yo yango te, Existem coisas que o dinheiro não pode eza na dar. makambo mosusu mbongo to mosolo ekoki kopesa yo yango E te, Jesus sabia mais disso. yesu ayebaki makambo oyo malamu. Então diz: boye alobi como eu amo este povo, lokola ngai nalingaka mingi libota oyo, porque o nosso reino centra-se no amor. po ete bokonzi na biso efandi na bolingo. A base do cristianismo é o amor. mama ya likambo ya bakristo ezali Eu bolingo. gostaria que você repetisse aquele que está ao seu lado. nalingi okobandela na moto aza pembeni na Que yo, a base do cristianismo é o base amor. ya bokristo eza bolingo. Na yo que angobiente. não entendi bem. Loba na moninga na yo fala sua que está do teu lado. que cristianismo é fandi na bolingo. O cristianismo está sentado no amor. L'amour c'est la base de notre religion. Amour ezali base to mama na likambo ya Seu religion na cristianismo biso. assim eu posso falar. soki nakoki koma boye E christianisme nós somos obrigados a nos amar. biso tozala lotomo ya kolingana. E no Romanos 7, Pe Romains chapitre 7, desculpa, 5, 7, a pa Bíblia Romains chapitre diz, 5, 7 elobi Deus para provar o seu amor, nzambe mpona kolakisa bolingo na que ye a base, oyo eza base ele deu o seu filho ye apesaki mwana na ye para te conectar, para te dar acesso. mpo apesa yo nzela. Como nós somos obrigados a vencer, lokola biso tozali oblige ya como kolonga, nós somos obrigados a prosperar, lokola biso tozali oblige ya koprospere tokende é da liboso, mesma forma que o cristianismo, eza mpe lolenge moko christianisme, é da mesma forma eza lolenge moko esta palavra que eu vos ete prego maloba oyo ngai nazoteya bino nos obriga ao amor. ezopesa biso obligation na bolingo. Oh, eu vou repetir isso porque é muito Non, bonito. bon, eza vraiment malamu mingi na kobandela yango. O cristianismo Christianisme tem como a base o amor. eza na base oyo ezali bolingo. E o cristianismo Pe christianisme nos obriga, eu digo, é imperativo, nazoba ete eza impératif, eza obligatoire, nos obriga eza oblige biso a nos amar. tolingana. É o amor Bolingo que nos dá o acesso yango ezopesa biso nzela à divindade. na divinité to na bonzambe. Por isso, diga aquele que está ao seu lado: loba na moto ya moko na yo bolingo aza pembeni na bolingo. vou só abrir entre parênteses. nakofungolaka parenthèse moko. O mundo falta simplesmente uma coisa. mwa mokili ezangaka eloko O moko. mundo só falta o amor. Bolingo mokili ezangaka eloko moko O bolingo. dia que o amor viver em nós, mokolo ete bolingo ekofanda kati na não biso, haverá divórcio. divorce ekozala O dia te. que o amor viver em nós, mokolo ya bolingo ekofanda não na biso, haverá fofoca. ete O kotonga dia que o ekozala amor te. viver em mokolo ya nós, bolingo ekofanda kati não na biso, haverá contendas. boye kobengana Não ekozala haverá te. luta. bitume ekozala Oh te. meu Oh, Deus! nzambe na Eu ngai, falo de um Deus que é nazoba na amor. nzambe oyo aza Eu bolingo, prego Jesus que é nazoteya amor. yesu aza bolingo. Yes! Yes. Ao tempo conveniente, ete na ntango oyo esengeli, este amor bolingo que oyo é homem oyo eza moto aceitou andimaki deixar a sua glória kotika bokonzi na e ye, ficar na terra aye awa na para que mabele, o cuspisse, babwakeli que ye viesse soni, cá na terra ayaki na para que mokili o batesse po ete babeta ye, só por causa de ti. ezali mpona ntina na yo. Oh meu Deus. o nzambe na ngai,
Jesus, Yesu que tinha a dobra honra. ye azalaki na double honneur. Eu gostaria que lêssemos isso. Nalingi totanga yango. Jesus, que tinha a dobra honra, Yesu ye moto azalaki na double honneur, aceitou andimaki aquela honra dele. ete lokumu na ye wana, honneur na ye wana apesa yo. Livro de João, capítulo 17, Jean chapitre 17, versículo 22. verset 22. A Bíblia diz o seguinte. Biblia lobi boy. Pode ler. 22. João 17, 22. Eu dei-lhes a glória Nga napesi bango kembo que de mim deste, ete oyo pesaki ngai para que sejam um, po ete bazala moko como nós somos um. lokola biso toza moko. Cristo que tinha a sua própria glória. Yesu ye moto azalaki na lokumu na ye A moko. glória era de Cristo, não era nossa. Gloire ezalaki ya Yesu ezalaki ya biso Mas te. Cristo Me Yesu aceitou te dar. andimi kopesa yo Mas yango. você recebe esta glória Me yo yamba em gloire oyo passar na cruz. ete ya koleka na ekulusu A razão pela qual Cristo disse: Tena, cada um que Yesu leva a alobi. sua cruz. ete moto na moto amema ekulusu na ye. A cruz não é fácil. Ekulusu eza pete Nós te. nascemos na natureza adâmica. Biso tobotami na naturel adamique. E a nossa natureza adâmica, Pe a naturel na biso adamique to ayada. tudo que é bom é difícil. Nyonso oyo eza bien ezalaka pasi. Oh meu Deus. Oh nzambe na ngai. Mas eu oro para alguém hoje, nesta Me manhã, nazobonela nesta mpona tarde, moto moko lelo. que tudo que é bom que seja Oyo fácil, nyonso eza malamu ekoma pete. pelo acesso à Ozala cruz, accès nazala accès ya kuya em kwa. nome de Jesus. Na kombo na Yesu Masiya. Eu oro para alguém nesta Nazobonela tarde, mpona moto moko na que pokwa tudo lelo. que é bom que seja Oyo fácil, nyonso ezala ya malamu ezala pete mpona yo. porque em lugar de vergonha, Po ete bisika ya soni o Cristo te deu a dobra honra. Nzambe apesa yo double honneur. Em lugar de vergonha, Na bisika ya soni Cristo deu-te a dobra honra. Nzambe apesi yo nkembo ya Por mibale. isso eu acredito que há pessoas aqui de honra, Ete nga ozondima na bato oyo oyo bazoignore. porque Cristo morreu na cruz para ti. Ete Yesu akufaki mpona yo. Mas esta todas as promessas Ete bapromese oyo nyonso é para os cristãos, eza mpona bakristo. é para aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Eza mpona Salvador. bato oyo bayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bango. Se você não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, Soki onono yamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo te. tudo isso que eu prego aqui Nyonso ngai nakolobela awa não faz parte de si. ezali mpona tia A na yo razão te. pela qual eu vou te pedir mais uma vez, Nakotia yango nakotuna yo lelo. que você receba Ele como seu Senhor e Yo yamba ye Salvador. lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Porque quando recebemos Cristo na Parce nossa que vida, ntango tozoyamba Yesu tobomoi na biso tudo que é de antigo passa. oyo nyonso ya kala elekaka. A natureza de Adão passa. Naturel ya Adam elekaka. Tudo que é bom, que é difícil nós fazer, passa. Nyonso oyo ya malamu ezalaka pasi ekoleka. E nós nos tornamos uma nova Biso criatura. tokomaka bakelamu ya sika. E nova criatura Ekelamu ya sika recebe a dobra honra. azwaka double honneur. Recebe a glória que Adão perdeu. Azwaka gloire oyo Adam E abungisaki. acede à divindade. Mpe akotaka na Quando kikonzambe. nós estamos em Cristo, Ntango toza kati na Kristo já não há laços da família que nos eza acorrem. susu basinga ya kokanga bafamile okanga biso te. Já não há mais a maldição que permanece dentro de Eza nós. susu na kelema mabe te kofanda kati na biso. Porque há alguém que pagou o Eza na preço na moto moko oyo cruz afutaki motuya na para que ekulusu. você não continuasse com o ADN da sua Po família. ete yo continue lisusu na Oh, adeni ya eu famille na falo yo sobre te. aliança Ngai sanguínea. nazolobela te na Para que alliance você não sangue. continuasse Ete yo koba lisusu te. com os sobrenomes da sua família. Ete likolo na kombo ya famille na yo. Ah, os azarados. Oyo bato biso bato ya kelema mabe. Aqueles que têm nome dos azarados. Bato baza na kombo ya bato ya kelema mabe. Aqueles que têm má referência. Bato baza na référence ya Mas mabe. quando Cristo morre para você Ntango Yesu azokufa e mpona você yo. aceita Ele na sua Mpe yo vida, ndimi ye na bomoi na oh, yo. tudo isso de azar cai. Nyonso ya kelema mabe ekweyaka. Você recebe não só Yo o kozwa kaka sobrenome te dos teus bakombo ya avós, bakoko na yo. mas você também recebe um sobrenome do seu avô divino. Okoyeba kozwa mpe kombo ya nzambe oyo ya likolo. Se contarem que o seu nome Bom. era azarado, Soki ete kombo na yo ezalaki ya libabe, porque nome da vossa po família, ete kombo ya famille na eu bino vim dizer a nga alguém nayekoma na moto que moko você vem receber também nome ete yo mpo kozwa kombo moko de filho de Abraão, ete ya mwana na de Abrahama Isaac ya e de Isaka Jacó. mpe ya Jacob. Você entra
entra numa outra aliança. Porque o apóstolo Paulo nos diz: nós que éramos uma árvore má, que produzia frutos maus, mas nos é cortado e nos é ligado a boa árvore. Você é uma boa árvore. Eu vim pregar a alguém que é boa árvore, que está ligada numa boa fonte, que está ligada numa boa fonte. Se essa pessoa é você, razão pela qual Cristo diz: em lugar em que vocês teriam vergonha, ele passou no caminho da sua vergonha e pegou essa vergonha com ele. Onde você teria esterilidade, você lhe recebeu e ele pegou no caminho da sua esterilidade. Ele recebeu. Quer dizer que ele restitui a fertilidade e te dá, e a sua infecundidade ele recebe. Ele pega a sua vergonha e a sua honra ele te dá. Eu pego alguém que o Senhor prometeu-lhe a possessão da terra. Eu pego alguém que a Bíblia diz que a sua alegria será eterna. Eu prego alguém. Vou repetir isso porque é bom. A Bíblia diz: em lugar de vergonha, tereis a dobra honra. O Senhor vai te coroar. O que te fazia chorar já não vai te fazer chorar, porque Cristo já chorou na cruz. Em lugar da sua queda, Cristo já caiu e você ficará de pé. Em lugar do vosso choro, Cristo pegou esse choro e diz que você terá alegria perpétua, uma alegria que não terá fim, porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Diz aquele que está ao lado: nada me faltará e a minha alegria será perpétua. Diz aquele que está ao seu lado. Por causa os cristãos pensam. Os cristãos pensam que basta ter o casamento, isto já está. Basta ter filho, carro já está. Eu venho motivar alguém que a nossa bênção não é isso. A Bíblia diz: Deus nos abençoou com todo tipo de bênção. Mas eu vou repetir. Todas essas promessas são para aqueles que têm Cristo nas suas vidas. Ter Cristo é bom. Ter Cristo é alegre. Ter Cristo é ter aliança do sangue. Ter Cristo é aliança do sangue. Porque não existe uma outra aliança superior à aliança do sangue. Cristo nos fez entrar na sua aliança através do seu derramamento do sangue. Oh meu Deus, eu vim pregar a alguém. Eu vim apresentar uma pessoa a alguém que é Cristo. Que é Cristo. Tudo você pode ter. A sua alegria não pode bastar-se simplesmente em ter um carro, uma mulher. Mas tens que pensar também em comprar avião. Isso não é possível. O Charles de Gaulle está à espera que o seu avião também pousa lá. Não é só ter um documento francês ou residência. A bênção do Senhor é mais do que isso. A bênção do Senhor é mais do que ter erros no seu bolso. É mais do que ter erros em seu bolso. A bênção do Senhor é mais que ter dólares no seu bolso. A bênção do Senhor é mais do que onde vai o seu pensamento. Mas só para aqueles que estão na aliança do sangue, aqueles que passaram pela cruz, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Esse sim, tem todas essas promessas. Por isso eu vim convidar alguém
kobenga moto moko. Nesta tarde, Na après-midi não lelo. lembre esta oportunidade, Kisa opportunité oyo te. porque é sua, Po ete de eza yo. renovar mais uma vez a sua aliança com Cristo, Ko renouveler lisusu alliance na yo na Kristo. de recebê-lo mais uma vez na sua Ya vida. koyamba lisusu to bomoi na yo. Oh meu Deus, O nzambe na eu nga. te digo, Nazoyebisa yo. esta tarde, Na après-midi não é como lelo. todas as tardes, Eza lokola après-midi nyonso esta te. tarde, Après oh, lelo. Deus faz grandes coisas. Nzambe azosala makambo E todas minene. as vezes que nasce um outro dia, Bisika mingi Deus ntango nyonso está pronto de fazer mutabotamaka. mais e mais e mais. Nzambe azalaka mpe akosala lisusu. Maior, grande Ya mais. minene lisusu. E esta tarde, E na après-midi na vim lelo. dizer a alguém Na ye koma na moto que o moko. Senhor Kolo. está prestes Aza prêt. de fazer muito mais. Aza prêt akosala lisusu mingi ya E eu koleka. gostaria que me desse 2 minutos do seu tempo. Nalingi opesaka 2 minutes ya ntango na yo. Se vai se pôr de pé, se ponha de pé. Soki okotelema otelemi. Se vai sentar, senta. Soki okofanda Mas ofandi. eu quero que aquele que ainda não recebeu o Senhor como seu Senhor e Me Salvador nalingi ete moto na mi yesu kola mokonzi mpo obikisi na me ye te. acompanha nesta oração. Alanda nga na maloba oyo. Aquele que quer renovar a sua aliança com Cristo ainda mais, Oyo alingi abongisa alliance na ye lisusu na nzambe. vai fazer isso dentro do seu íntimo. Akosala yango kati na motema na ye. Em nome de Jesus. Na kombo na yesu. Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Nzambe na Abraham na Jacob mpe na Isaac. Deus que sacrificou o seu filho Nzambe oyo apesaki mwana na ye ya likinda. para que me desse a dobra honra. Po ete apesa ngai double honneur. Aquilo que eu ainda não vi, Oyo nanu oyo amoni te. não é porque não está. Ezali te po ete eza te. Aquilo que eu ainda não vi, Eza oyo nga nanu namoni te. não é porque não vou segurar. Ezali te po ete nakosimba yango te. Mas estou esperando. Me nazo kozela kolikia. Mas estou esperando. Me nazo kolikia. Porque tu dará. Po ete nyonso ekozala. Porque o que você promete, Po ete nyonso oyo olakaka. tu dá. Yo opesaka. Eu renovo mais uma vez a minha aliança contigo. Nazobongisa lisusu boyokani na ngai ya sika epai na yo. Oh Senhor, O Nkolo. decido levar a minha cruz. Na deside komema kulusu na ngai. Decido te aceitar como meu Senhor e Salvador, Nalingi kondima lokola nkolo na ngai mpe mobate a bobikisi fim na de ngai. receber acesso Boye koizwa accès à dobra honra ya double honneur. e que a hereditariedade caia, Ete baebani na héréditaire ekweya. que a maldição caia Bamalédiction ekweya. por causa da sua graça, Mpona ntina na ngolu na yo. independentemente dos pecados que eu já fiz, Kolandisama na masumu nyonso ngai nasalaki. independentemente das gravidezes que eu já tirei, Kolandisama na bazeme oyo ngai independentemente nabimisa. das mentiras que eu já fiz, Kolandisama na malokuta oyo ngai nasala. mas tu és o Deus Me yo oza nzambe que me aceita, oyo ndimi ngai. que amas o pecador, Oyo olingaka basumuki. não o pecado. Ke masumu te. Tu amas o pecador. Yo olingaka mosumuki. Eu me apresento mais uma vez Na ye lisusu liboso na yo. na sua presença. Na présence na yo. Dirija a minha vida. Kamba bomoi na ngai. Dirija a minha vida. Dirige bomoi na ngai. Oh Senhor, O Nkolo. me entrego nas suas mãos. Na mikabili maboko na yo. Seja o meu Senhor e Salvador. Zala Nkolo pe mobikisi na ngai. Que o seu Espírito Santo Molimo na yo mo santo. toma possessão da minha vida. Ezwa bokonzi ya bomoi na ngai. Toma possessão do meu corpo, alma, mente e tudo. Ezwa possession ya corps pe âme na ngai nyonso. Meu espírito e meu entendimento. Molimo na ngai pe makanisi na ngai. Em Boyebi nome na de ngai Jesus. nyonso. Na kombo na Yesu. Em nome de Na Jesus. kombo na Yesu. Em nome de Na Jesus. kombo na Yesu. Em nome de Na Jesus. kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Eu creio na afetação de alguém nesta manhã. Ngana ndimi na kondimisema na moto moko na tongo Eu lelo. creio na afetação de alguém nesta tarde. Nazondimisama na fitua moto moko na Eu premidi creio que lelo. a sua vida já não é a mesma. Na ndimi ete bomo inaweza sio lenga Eu moko creio que te. você entrou no acesso Na ndimi ete okoti na accès à divindade, na divinité, na graça. na grâce. E eu preguei O ngana tei o evangelho da graça. ete ezali évangile ya ngolu. E a minha oração Pe libondeli na ngai é que cada um de vós ete moko na moko na biso receba a porção da graça. azwa position ya ngolu. E todas as vezes eu tenho dito, Tango nyonso ngana lobaka. se o nosso esforço não consegue fazer, Oyo makasta sio como kosala nós te. recebemos Cristo na nossa vida, Tango toyambi Yesu bomo na biso. a graça conseguirá fazer em nós Ngolu ekosala betina na biso. aquilo que a França não consegue te dar, Oyo France oko kopesa yo te. aquilo que Paris não consegue te dar, Oyo Paris oko kopesa yo te. aquilo que o teu trabalho
trabalho não consegue te oyo dar, musala na yo toko kopesa yo te a graça te dará. ngolu ekopesa yo Eu digo a alguém que nazomba está na moto aqui, moko aza a awa graça te concederá. ngolu ekopesa yo Oh, você que aceita nisso, yo receba ozondima a yango graça do ya Senhor. mbangolu na nzambe Em nome de Jesus. na kombo na yesu Estamos de pé. totelemi. Eu vou orar porque estou no final. Ngai nakobondela po ete nakomi na suka Espero que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nandimi ete nzambe na abrahamu na isaki ya jacob Deus da aliança, nzambe ya alias to ya bosangani Deus nzambe que ressuscitou Jesus Cristo nos mortos, oyo asekwisaki yesu kristo na bawe juntamente com o Espírito Santo, elongo na molimo mosantu que te ensinam alakisa yo onde o meu corpo não pude chegar, oyo bisika nzoto na ngai ekoki na kokoma te onde a minha voz não pôde chegar, bisika mongongo na ngai ekoki kokoma te onde a minha inteligência não pôde chegar, bisika mayele na ngai ekoki na kokoma te mas que o Espírito Santo me molimo mosantu faça germinar este ensinamento eyango ebotisa malakisi oyo dentro do seu coração, kati na motema na que yo produza frutos, yango ebimisa bambuma em nome de Jesus. na kombo na yesu Pai da glória, nzambe na ngolu Deus do pastor Graça, nzambe ya paster grace Deus da igreja Shalom, nzambe ya eglise shalom Deus da Bíblia e do Espírito dos profetas. nzambe ya bibilia pe ya molimo ya basakoli Oh, que hoje lelo seja ezala a separação de um período ao outro, bokabwani ya ntango moko mpe na mosusu que as pessoas testemunham Ete. que se encontraram com aquele que morreu e ressuscitou, bato batemanye ete bakutani na moto akufaki mpe asekwaki que as pessoas testemunham bato batemanye que através da sua mensagem kolanisama na maloba na oyo uma nova era começou, ete mopepe ya sika ebanda em nome de Jesus. na kombo na yesu Assim oro. boye na bondeli Amém. amen. Muito obrigado, devolvo a palavra. Alléluia. Qui croit qu'il est béni aujourd'hui? Alléluia. Oui, ça c'est un bon message. Un message où on nous a présenté Christ, qui est la clé de toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Nous n'avons pas d'autre personne. Il est notre avocat, il est notre soutien, il est notre sauveur. Moi j'ai aimé cette parole. Alléluia. Dans nos églises, on a besoin de paroles qui nous remettent dans les droits chemins, qui nous montrent le vrai salut dans notre vie. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Parce qu'il a été clair dans son exposé, il a été clair dans son message. Que Dieu puisse le bénir. Amen. Alors,